Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta de tratamento de saúde, hoje dia 4 de novembro de 2022, agradecendo a Deus pelas bênçãos e a Jesus pela oportunidade, rogando aos benfeitores espirituais desta casa que possam nos envolver para que possamos absorver os estudos da noite. A primeira parte, nós estamos estudando a obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E na segunda parte, o livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje, nós iremos trabalhar o capítulo 45 da obra Justiça Divina. E o título do mesmo é Penas Depois da Morte. Um título bastante sugestivo por Emmanuel. E por que ele dá esse título? E aí nós vamos buscar entender. Porque na cidade de Uberaba, no ano de 1961, no Grupo Espírita Comunhão da Prece, onde Francisco Cândido Xavier fazia-se presente, os companheiros passaram a estudar a quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E essa obra, o codificador vem trabalhar conosco inúmeros temas importantes. Temas onde os títulos, alguns títulos do capítulo temos Céu, Inferno. A passagem, que é justamente a desencarnação, e que nós ainda transitamos dentro dessa nomenclatura de morte, a doutrina espírita ela vai trazer esclarecimentos melhores acerca de tudo isso ao qual, durante milênios, nós estamos trabalhando em nossa humanidade. Então, na reunião pública que aconteceu no dia 7 de julho de 1961, o grupo abriu a obra e foi, na primeira parte, capítulo 6, item 18, que trata da doutrina das penas eternas. Bom, então nós vamos hoje ler primeiramente a obra Céu e Inferno, no capítulo 6, doutrina das penas eternas, item 18. Diz Allan Kardec: até aqui, o dogma da eternidade das penas não foi combatido senão pelo raciocínio. Vejam bem que coisa interessante. O dogma das penas eternas. Por que ele coloca essa palavra dogma? É uma palavra cujo significado na nossa humanidade significa aquilo que não pode ser contestado. É uma verdade irrefutável. Então, a teologia, ela apresentou a penalidade diante da eternidade para todos aqueles que, após deixar o corpo, estariam sujeitos. Céu, inferno. Depois, criou-se novas propostas, porque o Kardec vai dizer assim: o dogma da eternidade das penas não foi combatido senão pelo raciocínio. O ser humano passou a questionar. Bom, se quem vai para o inferno é aquele que praticou o mal, e quem vai para o céu é aquele que praticou o bem, e se a criatura não teve a oportunidade de praticar nem o mal nem o bem, para onde que ela vai? E aí nós estamos falando, na época, onde a mortalidade infantil era muito grande, devido realmente à escassez de recursos, principalmente do ponto de vista médico, que a nossa humanidade até então vivenciava. O índice de mortalidade infantil era enorme, principalmente de crianças que nasciam e que logo após o parto não conseguiam sobreviver. E aí? A criança chega
E mesmo aquelas que sobreviviam e de determinado tempo, através de doenças das mais variadas, ela contraía e vinha a desencarnar, ela não deu tempo de fazer nenhum bem, nenhum mal, para onde as crianças iriam. Aí criou-se o limbo para as crianças e depois criou-se o purgatório para aquelas pessoas, como, por exemplo, muitas criaturas traziam também dificuldades do ponto de vista físico e mental. E eram dependentes. Então, se elas eram totalmente dependentes e não tinham oportunidade de praticar nenhum bem nem mal, para onde que elas iriam após a morte? Criou-se o purgatório. Então, na obra Céu e Inferno, Kardec trata sobre esses temas. E ele coloca o raciocínio devido à importância de nós, seres humanos, termos essa capacidade de avaliar, de questionar, de perguntar, de observar. Então, o pensamento nos permite trabalhá-lo, e através deste trabalho nós vamos elastecendo a nossa capacidade, não somente intelectual, mas a capacidade de raciocinar. Haja vista que um dos lemas de Allan Kardec é passarmos tudo pelo crivo da razão. Aí nós estamos falando das comunicações que ele recebia, que a Sociedade Espírita Parisiense recebia. E ele continua: vamos mostrá-lo em contradição com os fatos positivos que temos sob os olhos e provar-lhe a impossibilidade. Provar a impossibilidade de quê? Das penas eternas dentro dessa conceituação céu e inferno. Segundo esse dogma, a sorte da alma, sorte entre aspas, né, gente? Vamos colocar a sorte aqui entre aspas, está irrevogavelmente fixada depois da morte. É, pois, uma sentença definitiva. E essa sentença definitiva, ela é contrária ao progresso. Conforme ele coloca, oposta ao progresso. Ora, a alma progride ou não? É uma pergunta que ele lança. Aí está toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Adelano, mas vamos imaginar que nós estivéssemos lá no céu. Então nós iríamos progredir no céu. Porque eu acredito que quando eu desencarnar, eu não vou me tornar anjo. Nem vou me transformar em anjo. Não posso pensar dessa forma. Eu tenho até o direito de pensar, mas entre eu pensar e a realidade é bem diferente. Mas se eu for para um local bom, dentro dessa conceituação de céu, aí eu quero me elevar até um dia chegar à condição de anjo. Posso? Como é que fica isso? Ah, mas os anjos não são criados por Deus já como anjos? Olha como que vai abrindo o leque. Mas e se eu desencarnar e for para o inferno? Dentro dessa conceituação colocada teologicamente. Lá no inferno eu vou progredir? De que forma que se dá o progresso da alma no inferno? São questões que Kardec coloca para que nós possamos analisar e raciocinar. Pode-se duvidar desse progresso. Porque se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Então, se a alma progride, então não tem eternidade da pena. É uma coisa ou outra. Quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, desde o selvagem até o homem civilizado, quando se vê a diferença que apresenta o mesmo povo de um século para outro, se admite que essas não são as mesmas almas, é preciso admitir
que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e os lugares. O que ele está trazendo para nós? Se a alma ela é criada no momento da concepção por Deus para habitar aquele corpo que está em formação, e se nós fizermos uma radiografia das nossas civilizações, desde as eras mais antigas até as atuais, nós vamos observar que nós somos muito privilegiados. Nossa Senhora! E, além de sermos privilegiados, com capacidade intelectual muito mais avançada que os antigos, porque hoje nós estamos tendo condições de termos e de usufruirmos de questões que há 500 anos atrás não tínhamos. 500 anos atrás. Por exemplo, hoje, se eu quiser sair de Belo Horizonte e ir para um outro continente, eu chego em algumas horas, movimentando através do avião. Um meio de locomoção que veio em nossa humanidade e que o homem sempre sonhou em estar plainando no ar, como os pássaros. E é isso que surge o avião. Porque 500 anos atrás, se eu quisesse sair do Brasil, aliás, seria diferente, né? Se eu quisesse sair para vir para o Brasil, eu não viria de avião, eu viria de embarcações e embarcações, muitas dos quais, por mais que estavam avançadas em relação aos navios, aos transatlânticos de hoje, bem assim, deficitárias. A minha avó, quando chegava volta da sexta-feira ou segunda-feira, eu não sei se as famílias ainda mantêm isso, mas era um costume antigo, né? As mães trocarem os lençóis das roupas de cama na sexta-feira ou na segunda-feira, trocavam os lençóis, as fronhas, as toalhas e colocavam para lavar. A minha avó, ela lavava na mão e quarava a roupa. Hoje você fala com uma criança de 5 anos, você sabe o que é quarar? Você não, o que é quarar? Não sei. Hoje você coloca numa máquina de lavar, a máquina bate, lava e já sai praticamente seca. Algumas já saem seca, né? E aí você pode colocar numa outra máquina que dá um vaporzinho que já sai quase que passada, vai dar só um ajuste. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Nós estamos em 2022. Em 1922, como que nós conservávamos o alimento? Como que eram as geladeiras em 1922? Olha que coisa interessante. Pois é. Nas banhas, né? Nas latas de banhas, né? Nos barris de banhas. Bom, então nós estamos em 2022. Tem alguma criança de 5 anos aqui? Tem não, né? Eu sou motorista. Estava trafegando, entrou uma senhora com uma criança de 4 anos. Aí uma falou assim, nossa senhora, coitados desses motoristas, tem que cobrar, acabaram com os cobradores. A criança olhou para a mãe, mas o que é cobrador? Não sabe. Por quê? Porque no ônibus não vê a figura do cobrador, só vê o motorista. Então ela não sabe. E assim sucessivamente. Então essas almas que são criadas na atualidade são mais inteligentes do ponto de vista intelectual, sentimental, em relação às do passado, é o questionamento de Kardec. Se assim for, que essas almas são as mesmas, é preciso admitir que Deus as criou em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e os lugares
que favorece a algumas, ao passo que destina as outras a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça divina, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Então, temos aprendido com a doutrina espírita que Deus não usa de privilégios. Não há. Do ponto de vista humano, nós temos. Não é verdade? Nós ainda temos esse, vou colocar, mau hábito de querermos sermos favorecidos. Então, tomemos cuidado. Porque após a desencarnação, nós seremos avaliados por aquilo que nós fizemos de bom ou de não tão bom assim. Nós seremos avaliados conforme as nossas verdadeiras intenções em tudo. E lá não há privilégio. Há a lei do merecimento. E foi por isso que Jesus ensinou a cada um em conformidade com as suas próprias obras. Então não adianta, na hora da minha desencarnação, um anjo chegar próximo a mim e querer me isentar das dificuldades. Porque isso não vai acontecer. Aí Emmanuel, ele vai dizer, penas depois da morte. Se a pessoa, dentro dessa concepção, irá para o inferno, ela recebeu uma penalidade. Essa penalidade, ela é fruto de uma infração que a cometeu. Ele diz assim, diante do antigo dogma das penas eternas, agora já coloca uma palavrinha, antigo dogma. Por que antigo? Porque o raciocínio não permite mais trabalhar nessa linha de entendimento. Cuja criação, a teologia, então vejam bem, a criação dessas penas eternas foram impostas ou foram lecionadas pela teologia. Leandro, essa palavra dogma é uma coisa representada por imposta, na verdade, imposta ou não? Só irrefutável. Pode ser também colocado uma imposta. Também pode. Examinemos o comportamento do homem. Criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Então, ele já mostra-nos que devemos nos estudar. Somos imperfeitos. Se há alguém aqui que é perfeito, está no planeta errado. Porque o planeta é de provas e expiações. Perfeito, puro, só Jesus. Ah, mas e outros espíritos que passaram pela Terra e que deixaram um lastro de luminosidade pelas suas obras de amor, de benevolência, de caridade? Não eram perfeitos. Não eram puros. Para isso, a doutrina espírita nos esclarece uma escala espírita, onde nós espíritos vamos avançando numa espécie de escada, degrau a degrau. É a proposta da doutrina espírita. Então, se a alma ela é criada igual a qualquer outra, ela inicia no mesmo piso e vai subindo degrau a degrau até se chegar ao topo. Podemos auxiliar na subida uns aos outros? Podemos. Devemos. Porque isso está trabalhando conosco a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Mas cada um receberá em conformidade com aquilo que oferece. Ninguém pode receber por mim. Estou falando do ponto de vista divino.
Porque hoje, muitos aposentados dão uma procuração aos filhos, os filhos vão lá e recebem por eles, não é verdade? Nos bancos humanos. Agora no banco divino tem disso, não. Ah, eu vim receber pro meu pai, vim receber pra minha mãe é uma santa, eu vim receber por ela. Mas adianta você chegar lá que não vai receber, não. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envia o máximo esforço, de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, sinistro significa acidente. O assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Então ele está fazendo uma analogia da existência humana como uma embarcação, com as embarcações atuais. Então existe uma equipe que vão colocar aquela embarcação na água e singrar os mares ou os lagos, os grandes rios. Se a embarcação der defeito, vamos avaliar qual foi a causa que teve como consequência este problema. Então ele está comparando a nossa existência dessa forma. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sob trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto. De maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, sanados. Com aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo a incessante renovação. Então veja bem, coisa interessante. É importante isso aqui. Ah, Adelano, eu já passei da idade. Não passou, não. Eu não posso fazer mais nada. Pode, deve. Ah, mas eu não tenho mais a força que eu tinha há um bom tempo atrás. Mas tem a mente, tem o sentimento. E muito se pode operar com a mente e com o sentimento. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos sim na justiça da lei. Então vamos imaginar que a minha embarcação chega, nos finalmente, completamente em desuso, pelo desgaste natural do tempo, e cheio de problemas. Que determina realmente seja dada a cada um conforme as suas obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo, olha como que Emmanuel termina. O Pai nosso que estás nos céus. E fecha a lição. Então ele está colocando para nós que depois da morte, reflitamos na justiça da lei. Que após deixarmos o corpo, nós iremos fazer uma avaliação do outro lado.
Por quê? Porque a individualidade continua. Com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. E vamos olhar para trás e observar tudo que nós construímos ou que deixamos de construir na última existência. E na grande maioria das vezes, nós espíritos vamos nos arrepender. Isso é fato. Raríssimos são aqueles que chegam do outro lado sem ter o que arrepender. Raríssimos. A grande maioria chega debaixo de grandes remorsos e arrependimentos, para não dizer frustrações e mágoas, que nos acompanham. Ah, mas eu pensei que depois da morte acabava tudo. Não. Continua. Não se acaba. Por quê? Porque a alma é imortal. Ah, mas eu pensei que o sentimento estava no coração. Não, o sentimento não está no coração. O coração é um órgão físico que representa na Terra um sentimento. Ah, eu pensei que a minha inteligência estava no cérebro. Não, não está no cérebro. O cérebro é um órgão físico que representa no plano físico a inteligência, a capacidade de raciocinar. Mas como que eu estou então agora sentindo e pensando? Porque nós somos espírito. E após deixarmos o corpo, podemos levar ou elevar os nossos pensamentos ao alto e, de forma bastante humilde, iniciarmos uma prece para que o alto nos auxilie na nossa nova condição para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Pai nosso, que está nos céus. Aí vem o término da oração, que todos, acredito eu, conhecem. Então nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo a Jesus pela